Olá, meus irmãos e meus amigos, eu sou o pastor Lenilberto Miranda. E olha, antes de começar esta aula magnífica, eu quero poder te explicar uma coisa. Olha, são 9 aulas inteiramente gratuitas. Essas aulas, elas vão impactar o seu ministério e vai fazer você aprender as técnicas revolucionárias da oratória. Oratória é técnica, e se ela é técnica, ela pode ser aprendida. Então você que é um novo pregador, compartilhe esse vídeo já, agora, para os seus melhores amigos. Obrigado, Deus abençoe e boa aula. Hoje eu vou falar sobre 10 erros que cometi nos meus sermões. Tá? Então, já vai compartilhando aí no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Hoje nós vamos falar sobre 10 erros que cometi nos meus sermões quando novo pregador. Então, enquanto os irmãos aí do YouTube vão chegando, já tem gente aqui. Na nossa aula de hoje, algo que é muito importante, algo que eu errei muito em relação à prédica, nos meus sermões, foi, primeira coisa que a grande maioria das pessoas que estão começando, que foi um erro mortal que eu cometi, foi não respeitar o tempo que era me dado para pregar. Ou seja, para mim era um erro mortal, é um erro mortal. Quando lhe dão um tempo para falar, quando o pastor lhe dá um tempo para falar, e você não respeita o tempo para pregar, tá? Eu tenho exemplos particulares, pregando em congresso, tenho exemplos particulares pregando na minha própria igreja, tenho exemplo particular pregando na igreja de amigos, que a questão de não respeitar o tempo que é dado para pregar, isso se torna um hábito. Você nunca conclui a sua mensagem você explana a sua mensagem e não chega a uma conclusão, porque você tinha 5 minutos para falar, falou 10 minutos e nos 10 minutos você ainda não conseguiu concluir a sua mensagem. Já tive o desprazer de não respeitar o tempo e ser puxado paletó. Já tive o desprazer, quando novo convertido, até não novo convertido, mas já estava pregando o evangelho, estava pregando numa igreja, num congresso, e quando o bilhetinho chegou assim e disse assim: olha, seu tempo acabou, finalize em 5 minutos. Imagina só, você ter mais aí uns 30 minutos de assunto para falar e automaticamente você tendo que parar rápido, ou o seu raciocínio tendo que mudar 20 ou 30 minutos que faltava para falar, para você estar falando isso apenas em 5 minutos. Então, respeitar o tempo que é dado foi um dos erros mortais que eu cometi como iniciante. Hoje eu evito o máximo. Então, qual é o conselho que eu lhe dou? Eu lhe dou um conselho para você: olhe o relógio, olhe o tempo, pergunte quanto tempo, se realmente é 5 minutos que você vai falar. Algo ético e bonito que eu ensino nas minhas aulas e quero ensinar aqui para você pergunte ao pastor: quanto tempo eu tenho? Que hora eu posso? Até que hora eu posso terminar? E, se possível, dependendo, se ele te pediu para entregar 9 horas, entregue faltando 5 minutos. Tá? Porque eu já tive uma oportunidade, uma vez, que quando deu o horário, eu errei, eu falhei, eu errei, eu passei do horário. Só que quando eu olhei, eu vi que eu passei do horário, e na hora eu parei e disse: irmão, desculpe, o horário passou, o horário terminou, e eu vou estar encerrando a mensagem. Quando eu encerrei a mensagem, entreguei o microfone para o pastor, e o pastor simplesmente falou para mim: não, irmãos, eu vou fazer o seguinte. Pediu para a igreja, conversou com a igreja e falou: irmãos, vocês têm paciência aí mais uns 10 minutinhos para o pastor Lenilberto concluir essa mensagem?
Eu sei que o tempo já está ultrapassado. Realmente nós que somos pentecostais, somos traídos muitas vezes por não administrar esse tempo, etc. Acontece com todos. Tem como a gente ouvir a igreja junto com o pastor decidiram junto. Foi bonito. Eu peguei e voltei a pregar. Só que não é todas as vezes que você vai encontrar um pastor que tem esse perfil. Tá? E também eu, quando vi o tempo, parei. E a mensagem estava uma mensagem bem explanada, eu poderia voltar um outro dia, mas eles preferiram que eu concluísse aquela mensagem. Mesmo que o erro foi meu. Tá? Eu não administrei o tempo que eu tinha para falar. Eu tinha muito assunto, mas eu tive 40 minutos para falar e eu tive que administrar isso uns 40 minutos. E não consegui administrar isso. Então, por isso que você tem que respeitar o tempo que é lhe dado. Às vezes você estuda uma semana, 2, 3, 4, um mês para falar 20 minutos e não adianta você querer falar 1 hora. Você tem que falar o tempo que lhe é lhe dado. Respeite, porque esse foi um dos pecados, foi um pecado, um erro mortal que eu cometi quando novo pregador, e ainda hoje, quando eu percebo que eu estou errando, eu olho para o pastor, todas as vezes. Meu presidente, quando me dá a oportunidade para falar, o que eu faço? Eu olho para o tempo, ele olha o relógio, e eu pergunto para ele, dependendo do horário, até que hora eu posso ir? Até que hora eu posso ir? Ele falou, vai até o horário tal. Vai até o horário tal. Que uma coisa também importante, quando as pessoas te conhecem, as pessoas sabem quem você é, as pessoas sabem quem tem palavra e quem enrola para pregar, quem tem mensagem bíblica, que diz assim, olha, vamos ouvir a poderosa palavra de Deus, e quem não tem. Então isso é muito importante. Então o primeiro erro capital é não respeitar o tempo. Deus abençoe, vamos para o segundo. Eu quero abençoar aqui, irmão Danilo, fui pregar em uma congregação certa vez e só me deram 5 minutos. Mesmo assim, eu preguei. Muito bem. Aqui o irmão Danilo comentando no Instagram. O segundo erro que eu quero comentar com vocês aqui erro mortal que eu cometi ter a oportunidade, né, e não ler a Bíblia. Imagina só, você tem uma oportunidade para falar, tem uma oportunidade para ministrar, ou tem a oportunidade de 5 minutos, e quando o novo pregador, nesses 5 minutos eu simplesmente simplesmente não abri a Bíblia para ler nem um versículo. Isso para mim é um erro mortal, isso para mim é um erro capital, tá? Ou seja, você ter a oportunidade, você fala a história do passado, fala do presente, fala do futuro, conta um testemunho, conta a história, inventa um monte de assuntos, e o que é primordial, a Bíblia tem que ser e deve ser o centro do pregador. O centro, ler o texto, explicar o texto. Não é ler um texto e falar outra coisa. Não é ler o texto e explicar outras coisas. Não é ler o texto e ir para outros assuntos. É ler o texto e explicar o texto, permanecer no texto. Jesus leu quando teve a sua primeira oportunidade, aonde? Na sinagoga. Aonde? Em uma sinagoga. Ele teve a oportunidade dele falar em uma sinagoga. E o centro da mensagem foi a palavra. O centro foi a palavra. O que eu não consigo entender hoje, Mateus Silva, pastor Henrique de Mello e pastor Fagner, é que eu não consigo entender esse nível de pregadores e de ensinadores, de pastores hoje, que assumem um púlpito de uma igreja e não pregam a palavra. E às vezes não leem o texto, e quando leem, não conseguem explicar o texto. Então,
O segundo erro que eu cometi foi não ler, tá? Não ler a Bíblia. Isso foi simplesmente muito mal quando novo convertido, quando novo pregador, não tinha tanta experiência. Quando fui ver, eu desci da tribuna e eu não tinha lido a Bíblia. Aquilo me consumiu por dentro, tá? Elcimar da Costa, me consumiu. Sabe o que é ele consumir? Me consumiu porque eu tive a oportunidade para falar. Eu falei, mas não abri a Bíblia e não explanei. Tá? Então, o erro mortal é às vezes você dá a oportunidade para alguém, aí a pessoa, depois de tanta coisa, vai embora e não lê a Bíblia. Sendo que nós vamos para a casa do Senhor para ler a palavra de Deus. Tá? Então, isso é muito sério. Quando eu comento isso com alguns amigos, isso é inaceitável, você não ler a palavra de Deus. Tá bom, Vinícius? Obrigado. O problema, Vinícius, de que tem que respeitar, porque às vezes você está dizendo assim, no meu início eu não respeitava muito. Hoje você respeita porque aprendeu, né? Isso é muito importante, Vinícius, porque existe compromissos, responsabilidade, tempo. Trabalhar o tempo é muito importante. E eu recebo muitas reclamações de festas, né? Porque as festas as pessoas cantam muito, mas e deixam para se pregar 10 minutos, 5 minutos. Olha, que eu já tive em festa quando novo, que quando me deram, cantaram mais de 2 horas e me deram 5 minutos para pregar. Eu preguei 5 minutos e entreguei 5 minutos, Bispo Ubirajara. É mais ou menos assim, tá bom? O segundo, não ler a Bíblia, e eu quero comentar o terceiro sobre a questão do esboço decorado, tá? A questão do esboço decorado. Sabe, eu sou de uma geração que 1990, 91, 92, 93, 94, 95, quando eu comecei a pregar, automaticamente tinha uma onda de decorar a Bíblia, decorar versículo, decorar tudo, sabe? E quando eu ia pregar a palavra de Deus, já ia começando decorando tudo, mas realmente não é uma questão de uma inteligência particular que eu tinha, e uma grande demanda existia, tá? Não era uma capacidade particular, era uma questão que muitos decoravam. E um erro mortal que eu cometi foi a questão de decorar a maioria dos textos, decorar a maioria dos capítulos, versículos, e soltar aquela demanda de versículos sem texto, sem contexto, fora do tempo, fora da ocasião, para muitas vezes demonstrar um conhecimento que você não tinha, né? Demonstrar um conhecimento que você não tinha. Isso era muito ruim. Para mim foi muito ruim, porque quando eu pensei que eu tinha conhecimento bíblico, eu não tinha conhecimento bíblico. Porque o conhecimento bíblico vem com estudo, com uma constância, com foco, com leitura. E às vezes você decorar apenas para pregar pode até demonstrar que você tem um conhecimento profundo. Mas quando você vai tratar no particular, você não tem, porque existe uma diferença muito grande entre decorar uma coisa e você estudar. Quem estuda nunca esquece, tá bom, Viviane? Quem estuda não esquece. Tem uns que lê o texto e foge do texto e nunca mais volta do texto. Viviano Alves, que está nos acompanhando no YouTube, você tem razão. Foi o que nós comentamos. Isso é um erro mortal, tá? Ler o texto, como eu comentei anteriormente, e fugir do texto e nunca mais voltar do texto. Bom, Vinícius colocou aí? Bom, eu vou colocar aqui uma quarta
um quarto erro mortal que o Vinícius, que está nos acompanhando no YouTube, você pode colocar o seu aí também, Carlos? Está nos acompanhando, ele colocou aqui, eu vou colocar o quarto erro aqui de um aluno nosso, que eu já dei aula para ele de teologia, Kelly Dourado Machado, Deus abençoe. Eu vou colocar aqui a pergunta dele, a quarta, tipo assim, o quarto erro mortal que eu cometi, que eu também cometi, é o mesmo que o Vinícius comentou. Acabou a mensagem, né? Sem mensagem, e ficou enrolando. Muito bom. Minha mensagem não tinha mais tempo, fiquei enrolando para entregar a oportunidade, sem sabedoria nenhuma. Acabou minha mensagem. Vou aqui pegar esse quarto erro aqui do Vinícius. Acabar a mensagem, só que você tinha 40 minutos para falar, você terminou aquela mensagem em 30 minutos e automaticamente você fica enrolando, né? Principalmente os pentecostais, principalmente nós os pentecostais, né? Por não ter sabedoria, podendo já entregar, acabou o tempo, acabou a mensagem, não tem mensagem, aí eu fico só dizendo aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, porque isso, porque A, porque B, porque Y, glória a Deus, aleluia, YB, YX, Y elevado ao cubo, enfim. E acaba a mensagem e você fica ali enrolando. Vinícius, esse erro aí eu também cometi. Você cometeu esse erro também? Então por isso da importância de você estudar a palavra de Deus, fazer um bom curso de teologia, estudar, ler, ter bons comentários, ter bons livros e estudar de uma forma muito dedicada à palavra de Deus. Então eu vou pegar aqui o quarto erro mortal que eu cometi, que o Vinícius também cometeu, você pode ter cometido como novo pregador, sem sabedoria, foi acabar a mensagem e começar a enrolar até concluir o seu tempo. É muito vergonhoso, é muito decepcionante. E eu tive, Vinícius, e os alunos que estão nos acompanhando aqui agora, aconteceu isso comigo, eu pregando, eu já com uma certa experiência. Já tinha algum tempo pregando, eu estudei a mensagem acabou, e eu fiquei enrolando, e a igreja era grande. Minha decepção foi muito grande ao olhar para aquelas pessoas olhando para mim e eu não ter dado conta do recado. Ter tido as primeiras oportunidades em igrejas grandes sem eu estar preparado ainda para falar em públicos maiores. Vamos agora para a quinta pergunta. Vamos para o quinto erro mortal. Quinto erro mortal. Gente, você que errou aí, você pode estar falando e eu coloco aqui a sua opção, os que estão nos acompanhando pelo Facebook, Instagram. Danilo, um dos grandes erros como pregador foi gritar demasiadamente. Danilo, vamos fazer o seguinte, eu acho que eu vou colocar, né, esse erro aí, que está me assistindo no Instagram, eu vou colocar o do Danilo que está nos assistindo, gritar. Tá? Gritar demasiadamente. Foi um erro que você cometeu, foi um erro que eu cometi, e um erro que muitos que estão nos assistindo cometeram, e alguns cometem até hoje. Gritar muito, e ainda mais quando é lhe dado pouco tempo para falar. Então grita-se muito, ninguém entende, e nós perguntamos, qual é a mensagem? Qual foi o tema? Qual foi a explicação? Qual foi a aplicação daquele contexto, daquela história, daquele resumo, do que foi falado, do que foi comentado? Isso é muito ruim. Uma coisa que nós pentecostais temos de problema, e principalmente quando estamos iniciando, que achamos que a unção está no gritar.
que ao falar em línguas, que ao gritar, que ao aumentar, é diferente aumentar a voz, que o gritar, que o forçar a voz é que você está cheio do Espírito Santo. E às vezes isso não tem nada a ver com gritar em pregar a palavra de Deus, tá? Porque se fosse assim, quando Paulo ensinava, quando Pedro ensinava, você não via ninguém gritando demasiadamente. Tá bom? Que Deus possa abençoar. Coloquei aqui o seu Danilo. Coloquei aqui o seu erro mortal, que é um erro meu, que eu cometi muito. Hoje eu me administro muito, e a grande maioria que é meu aluno administra muito bem hoje, melhorou muito, melhora muito, tá? E eu quero colocar aqui o quinto erro como gritar. O quinto erro, gritar muito. Pegar microfone e gritar demasiadamente. Tá bom? Repete o terceiro, por favor. O terceiro é decorar o esboço. Tá? Você decorar o esboço. Decorar o esboço. Você decora o esboço e faz aquela decorela. Tá bom? Terceiro. Faz aquela decorela toda e ninguém entende nada. Faz aquela, sabe aquela decorela, Elcimar, da minha época, que decora tudo, fala tudo decorado e na realidade não é conhecimento bíblico. Tá bom? É a questão de você falar todo o esboço decorado. Não sou contra o esboço, sou a favor do esboço, concordo com o esboço, nós vamos ter aula aqui, tá bom, Elcimar da Costa? Mas o terceiro tópico está relacionado a esse assunto, tá bom? A questão de você, de todo o seu esboço ser decorado, tá bom? Então isso, para mim, que é o pior dos mundos. E o quinto aqui, eu queria que vocês tomassem muito cuidado com essa questão, tá bom? O gritar muito não significa nada. Eu gritei muito, tá bom? Gritei muito, sou da geração que gritei muito. Quando eu comecei a entender que não é o gritar que está a unção, o poder, a glória. Tu também, ela perguntou qual era a linha. Ela estava fazendo que era só calvinista. Ela não se sentiu muito... Quando você... Por exemplo, é muito importante, Kelly, quando você estuda, saber qual é a visão da linha do seminário. Tá? Com muito respeito a todas as linhas que existem, tá bom? Eu sou arminiano, tá bom? Mas aqui com muita clareza para vocês, não existe ninguém que seja 100% arminiano e que seja 100% calvinista. Todo mundo acredita, aí vamos lá, 70% arminiano no meu caso e o restante calvinista. Existe o percentual porque a doutrina não é geral, tá bom? Então vamos supor aí, para mim no meu caso, tá, Kelly? Vamos supor que eu sou aqui uns 70%. Vamos aí, vou até pôr aí 60% arminiano e uns 40% aí calvinista dentro da doutrina, dentro da visão geral de estudo sistemático das doutrinas. Tem coisas que eu concordo e outras coisas que eu não concordo, tá bom, Kelly? Agora existe uma maturidade, um respeito. Eu entro na linha clássica, tá bom? Eu respeito quem não tem experiência, mas também entendo que o meu seminário eu trago uma linha arminiana. Só que a gente também passa as outras linhas com muita clareza, estudando os outros pontos, e sem desrespeitar. Agora, uma pessoa talvez calvinista aqui, ela talvez não se sentiria tão à vontade, tá? Porque eu sou uma pessoa totalmente pentecostal, mas um pentecostal clássico. Só que também acredito em linhas que em outro vídeo eu posso estar falando, que são linhas
que eu acredito do calvinismo, tá bom? Acredito piamente, mas isso é outra aula. Agora, o meu seminário ele é mais interdenominacional pela questão do meu ponto de vista, tá bom? A gente deixa bem claro, porque tem pessoas que estudam de todas as linhas de pensamento, tá bom? Que Deus possa te abençoar. Obrigado, espero que eu tenha te respondido. Pastor Eliakim, Deus abençoe. Deus abençoe. É isso aí. Por isso da questão da importância de nós. Rosana, você grita muito? É normal. É só tirar o microfone. Aí você vai perceber que você vai diminuindo de gritar. Porque você vai. Porque qual é o problema às vezes de quem grita muito? Não sabe quem está lá do outro lado ouvindo você. Mas é normal, tá? Eu respeito você. Você vai ver que quando você explicar mais o texto, trabalhar mais o texto, pregar mais a palavra, diminuir o grito e deixar que a palavra gere a fé, que a palavra liberte, que a palavra transforme, sem você gritar muito, você vai ver que o grito, você vai ver que o grito, em vez de ajudar, às vezes, em muitas ocasiões, atrapalha. Tá bom? Inclusive, pregação não é gritar. Bom, sobre a questão, eu não vou comentar para não entrar sobre os 4 pontos do calvinismo, enfim, dos 5 pontos, 6, ou o que tiver de ponto. Isso é uma outra aula que não convém, tá bom? Só para a gente não tirar aqui o foco. O 6º erro mortal aqui: mentir exageradamente na hora da pregação. Gente, infelizmente, hoje a gente vive em época que muitos pregadores mentem muito. Mentem demais. Mentem ao contar um testemunho. Mentem, aumentam a história. Diminuam a história. Sabe? Isso é muito ruim. Não conhece a fundo. Aumentam demais, diminuem demais. Ou não conhecem a questão geográfica, histórica, exegética daquela passagem. Por exemplo, você sabe 2 erros que está me acompanhando no Instagram, no Facebook e no YouTube? Sabe um erro, um erro que eu cometi muito, Celso e Neto Nunes? Foi, por exemplo, teve uma época que eu cheguei a pregar novo, falei assim: olha, meus irmãos, Faraó estava na frente do Mar Vermelho. Aleluia. Montanhas de um lado, montanhas do outro. De onde virá o meu socorro? Faraó atrás. Meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Tudo mentira, mentira. Não tem montanha de um lado, nem montanha do outro. Ainda bem que Deus leva em consideração a nossa ignorância. Ignorância por falta de conhecimento. Porque senão Deus já teria nos matado de tanto ensinar besteiras. Porque hoje eu temo em ensinar alguma coisa que seja mentira. Outra coisa também, eu não entendia muito sobre a questão de simbologia. Eu não entendia muito sobre a questão de símbolos e às vezes eu interpretava um símbolo como físico. E o livro do Apocalipse é um livro com muita simbologia, um livro complicado às vezes de entender, porque é um livro que é simbólico. Então, muitas vezes eu já até falei que Jesus vinha montado em um cavalo branco, e teve uma época que eu acreditava que aquele cavalo branco era de verdade um cavalo branco e ele ia descer montado em um cavalo. Como é que pode um negócio desse? Imagina só o céu, rapaz. Como que é se eu ia descer com um cavalo? Então, um dos erros mortais, o 6º erro mortal que eu coloquei aqui, que eu quero expor aqui para vocês, é mentir exageradamente. Hoje dá medo de ouvir algumas pessoas. Medo, porque mentem em tudo que falam. Então, hoje você como pregador, cuidado, que as mentiras têm perna curta.
Então, fale a verdade. Tá bom? Vamos aqui para a pergunta. Deixa eu subir aqui um pouquinho o YouTube. Vamos ver, tem gente aqui pregar com os olhos fechados. Olha, bom, agora explodiu. Mas como esse negócio de pregação é sério, né? A gente só quer 10 erros, já passou aqui um monte. Vamos ver aqui. Introdução. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui no Eldorado. Pregar. Um dos nossos inscritos é o Esperança. Diz que um dos erros mortais que ele cometeu, e também eu já cometi, é pregar olhando para todos os lugares, para cima, para baixo, menos para a igreja. Prega para cima, prega para baixo, prega com os olhos fechados, fecha os olhos, olha para cima, olha para baixo, olha para um lado, olha para outro e não consegue. Isso é um erro, mas é algo que a pessoa tem que vencer o medo de olhar para as pessoas por causa da questão desse pré-julgamento que algumas pessoas têm. Tá? Isso muito acontece muito com quem está começando. Isso até mesmo na hora de apresentar um trabalho na escola, um trabalho na faculdade, um trabalho até mesmo na escola bíblica dominical, as pessoas têm algumas dificuldades em olhar, né? Então isso é insegurança. Inclusive, nas nossas aulas, nós explicamos bastante sobre esta questão, a insegurança, de como você vencer essa insegurança e olhar, sabe? Mas se algumas pessoas olharem, algumas fecham os olhos. Se outras olharem, não conseguem olhar. Olham para cima, olham para baixo. Isso, você perde credibilidade como autoridade, você perde credibilidade como pregador. Né? Porque o pregador nenhum, ou quem fala em púlpitos, não pode, uma coisa que não pode, pelo menos, aparentar ter é medo. Tá? Agora também, pastor Eliakim, fixar demasiadamente o olhar, né, em uma única pessoa também já é complicado. Olhar só para o pastor, olhar só para as irmãs, olhar só para os irmãos, ou olhar para frente como se tivesse o mundo fora de sintonia, né? Então isso também é um desafio. Então é um desafio para muitos que estão começando, para você, né? Tem o Messias aqui, Gomes, também, que é um desafio, que ele está falando, é um desafio para você, é um desafio para muitos de vocês, e como foi para mim. Só que, Neto Nunes, como você melhorar a oratória? A oratória, ela é técnica. Então, como você melhora? Melhora. Como você pode melhorar? Com técnicas. Então, se você pode usar técnicas para melhorar a sua timidez, melhorar a sua vergonha, usar técnicas para isso, técnicas de oratória, vão te auxiliar a melhorar a tua apresentação em qualquer lugar que você for. A oratória, a ética e assim sucessivamente. Vai te ajudar, tá bom? Então, para você ter uma boa oratória, aí já é um conjunto de técnicas que vão te ajudar. Ó, uma coisa importante, só uma que eu vou te falar, para irmos para outro ponto, erro. Inclusive eu vou falar os erros aqui, que estão aqui. Você tem que entender que oratória é uma comunicação, né? É uma comunicação. Você vai tirar do seu cérebro e transmitir para o cérebro de uma outra pessoa. Então, é tirar daqui e colocar aí. Tirar daqui e colocar no cérebro de uma outra pessoa. Então, é a forma como você vai estar falando
transmitindo para o cérebro da outra pessoa, e você vai ter que convencer aquela pessoa daquilo que você está falando. Isso, para mim, Neto Nunes, que é uma boa oratória. Mas para chegar nesse nível, você tem que conhecer o conjunto de técnicas, que inclusive eu tenho aí no canal Teologia Alcance Todos, uma série de aulas de oratória. São mais de 20 aulas, 26, quantas são total? 21 aulas, que vão lhe ajudar bastante, tá bom? Estou fazendo o curso, estou gostando muito. Messias Gomes, Deus abençoe no Instagram. Então, o sétimo erro aqui é pregar e não viver o que prega. Tá bom? Então, o maior testemunho de qualquer pregador é viver o que prega. O seu testemunho, ele a sua maior pregação é a sua vida. Ou seja, a sua vida vive 366 dias. Tá bom? Mais do que a palavra. Pastor Henrique, vícios de linguagem. Deixa eu colocar aqui. Nono, Pastor Henrique, aqui um erro seu, que foi o meu, e que isso é um desafio. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Né? Aleluia. Amém. Glória a Deus, né? Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Aleluia. Amém. Porque Deus é bom, né, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Todo final de palavra, amém. Todo final de palavra, glória a Deus. Todo final de qualquer coisa, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Né, irmãos? Porque, né, irmãos? Porque, né, irmãos? Coloca aí vício de linguagem. Amém, né, irmãos? Glória a Deus, né, irmão? Glória, 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 glória. Irmãos, a pior coisa que tem é você ouvir um pregador com vício de linguagem e pior de tudo é quando ele não tem mensagem, ele termina uma frase e diz aleluia, termina uma frase e glória a Deus, termina uma frase e glória a Deus. Isso é um vício muito feio. Porque na realidade é falta de... Isso é nada mais do que nada menos. Com todo respeito, estamos aqui em uma aula para se aprender. Tá? Você dá o glória a Deus e o aleluia tem que ser dado. O amém tem que ser dado. Mas existe coisa pior do que você dar um amém, um glória a Deus, na hora que alguém está falando uma tragédia, na hora que alguém está falando uma fatalidade. Glória a Deus. Eu perdi a minha casa, irmão. Glória a Deus. Eu perdi o meu filho. Glória a Deus. Nós não ouvimos. Falamos sem ouvir. O hábito da glória a Deus está no piloto automático em nós que somos pregadores. Toda hora. Muitas das vezes, toda hora, né? Então isso nós temos que nos policiar. Não é que você vai ser um robô, mas você tem que estudar, participar dessas aulas. Nanda, Deus abençoe. É terrível, né, Nanda? Nanda colocou uma fotozinha assim. É normal. Você sabe quando você vai melhorar, Nanda? Sabe quando você vai melhorar, amigo? Sabe quando você vai melhorar, irmão, aluno, inscrito? É quando você começar a se ouvir, quando você começar a assistir você, sabe? Por exemplo, eu estou aqui com um monte de câmera. Então eu estou sendo assistido, as pessoas estão me assistindo pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Eu me assisto. Quando eu comecei a assistir as minhas aulas, eu falei, eu falo mal, eu tenho que melhorar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer algo que me auxilie e que eu possa compartilhar com outras pessoas. Então, muita coisa que eu melhorei, uma das coisas foi o vício de linguagem. E o bom é assim, quando você fala um vício de linguagem, você conhece regra de oratória e de homilética,
automaticamente você se corrige. Isso é muito importante. Agora, quando você entra, você vê um pregador que ele começa a pregar, e na pregação dele, todo o final dele, ele antes de concluir a mensagem, ele sempre diz um amém, 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 e aí vai. É muito ruim. As pessoas aceitam, mas eu quero te dizer, as pessoas sabem que você é raso em conteúdo, muito raso em conteúdo, e as pessoas sabem disso, tá bom? Bom, vício de linguagem é muito feio em qualquer lugar, tá bom? Então, como vencer o vício de linguagem? Lendo, estudando, leia muito, estude muito, tenha bons dicionários, tenha bons comentários, tenha boas bíblias, leia bastante. Hoje, como diz o Roberto Brito, precisamos ter muita paciência na pregação. Eu não sei se a paciência que você está falando é de estar ouvindo algumas pessoas. No meu caso, Roberto Brito, eu tenho que ter paciência, tá bom? Não por ser frio, por ser frio, por não orar, por não acreditar. É pela falta. A pessoa ama. Como é que você ama tanto alguma coisa e não se especializa? Como é que você gosta tanto e não lê, não se estuda? Eu não consigo entender algumas pessoas que amam aquilo que faz, mas não leem, não se dedicam, não perdem tempo, não gastam tempo, não perdem tempo lendo, estudando, sabe, perdendo tempo e hora, não, ganhando tempos e tempos da sua vida estudando. Tá? Então isso sim, você está certo. Paciência. Tem uns alunos aqui que estão aqui no YouTube dizendo sobre a questão da falta. Deus tem que nos dar paciência para ouvir. Aí sabe o que acontece, Iane Soares? É que aí você tem que ter paciência para ouvir algumas pregações, alguns pastores, algumas pessoas. Aí você vai para as lives, tem que ter paciência com algumas lives, porque também alguns não têm experiência de falar em live. Nunca tiveram a experiência de falar ao vivo. Aí você também tem que ter paciência, porque também não vão conseguir pregar, porque não sabem pregar e fazer uma exposição da palavra de Deus. Na realidade, não estudam para pregar Maria Otávio. Não estudam. Então, quem não estuda para pregar, automaticamente jamais vai fazer uma boa explanação das Escrituras Sagradas. Tá bom? Pastor Henrique Beto. Essa questão de colocar o cotovelo... aí, viu, pastor Henrique? Essa questão, o púlpito tem muita regra, né? Então está muito relacionado à postura, né? Então, o que eu falo para você, pastor Henrique? Está muito relacionado à postura. Tem muito menino hoje começando a pregar, né? Muita gente que sem experiência, que não sabe o que é uma ética, uma ética pastoral, uma postura, bater em púlpito, sabe? Colocar cotovelo, né? Realmente colocar 2 cotovelos, enfim, ficar Então, na realidade, para mim não aprofundar em outros assuntos, mas aí é muita questão de ética. Púlpito, está todo mundo olhando para você, né? Então você tem que estar bem, tem que saber se pode estar. Existem comportamentos que as pessoas jamais vão nos perdoar. Então temos que saber muito bem como usar o púlpito. Então, muito erro mortal é o seu posicionamento. Seu corpo fala, e olha que às vezes ele fala mais do que palavras, viu? Então, dependendo de como você está expondo a palavra, pode muito bem gerar, em vez de credibilidade, uma falta de credibilidade muito grande, pastor Henrique. Tá bom? A questão também, um erro mortal que eu não cometi, que até hoje não cometo, é difícil, só se for em aula de algum assunto, viu? É a questão de... Você tem razão, Elcimar, mas usar palavras difíceis...
Passou. Vou colocar o Silmar da Costa Santos, eu vou colocar a última sua, tudo bem? Último erro mortal. Usar palavras difíceis demais. Tão difíceis que você tem que levar um dicionário. Deus abençoe os irmãos do Instagram. Estão dando joinha, deixe seu joia, compartilhe a live, tá? Estamos falando sobre 10 erros mortais que cometi e que cometemos, né? Quando novos, que alguns ainda cometem até hoje. O Roberto Brito, você já quer saber quais as técnicas para isso? Eita, vamos deixar para uma outra aula, viu? Nanda, Deus abençoe. Muito bom. Olha só, Nanda, a Nanda está no Face, né? A Nanda é lá da nossa igreja, lá da sede, parece. Nanda, eu não sei, depois eu vou dar uma olhada, mas deixa eu falar uma coisa para você. Você tem razão. Deixa eu só voltar, por causa do delay, eu volto aqui para a última pergunta sua aqui, tá? Alcimar. A Nanda de Oliveira, ela. Você. Ai, prima, Deus abençoe. Como você está? Gente, é tanta gente. Misericórdia. Deus abençoe de uma forma rica e poderosa, viu? Você está nos acompanhando aqui pelo Facebook. Deus abençoe de uma forma rica e poderosa. Deixa eu lhe falar uma coisa, Nanda. Ananda, eu falei para vocês que muitas pessoas nos acompanham do estado. Ananda está lá no Ceará, tá bom? Lá no Ceará, eu morei no Ceará, em Juazeiro do Norte, acho que uns 9 anos da minha vida. Nanda colocou, vou colocar aqui, voltando lá no delay, tá, Nanda? A sua pergunta. Sabe, muito ruim esses vícios de alguns pregadores, como aqueles que chegam para você no público. Olhe para o seu irmão e diga a ele: tem vitória para você. Olhe para o outro lado e diga isso. Olhe para o outro lado né? Olhe para um lado, abraça o irmão, toque no outro, balance o outro, empurre o outro, dê um abraço para cima, pulinho para baixo, pulinho para cima. Tem que gente do céu. O vez de virar uma pregação, virou um teatro, né? Vamos chamar alguém aí do circo para poder fazer uma animação, porque isso é uma animação. Não é, Nanda? Então, vira para um lado, vira para o outro, abraça para o outro, empurra o outro, olha para o outro. Deixa. Gente, escuta, Nanda, irmãos, alunos que estão nos acompanhando no Facebook, Instagram, todos vocês que estão nos acompanhando, pregue a palavra e deixe que a palavra gere todo o avivamento. Tá bom? A palavra que gera, que transforma, que muda. Tá bom? Se você não conseguir fazer isso com a palavra, ficar pedindo para as pessoas. Eu estou falando de pregação, não estou falando de palestra, nem palestra motivacional, não. Tá? Porque cada um tem um estilo. Estou falando de pregação de palavra, de exposição de palavra. Tá bom? Nanda, Deus abençoe, tá? Como é que tá aí? Tá olhando para um lado, olhando para o outro? Bom, Aracaju, os irmãos de Aracaju que estão nos assistindo, de todo Aracaju, um grande abraço a todos os irmãos de Aracaju, esclarecedor, Jardel Ramos, obrigado, Deus abençoe, obrigado, profeta. Boas técnicas, Deus abençoe. Eu vou fechar com a última aqui. Jefferson Alves Ferreira, Cosmópolis, São Paulo. Eita, Rosana Souza de Manaus, Amazonas. Gente, 10º erro para encerrar. Tá todo mundo aqui. Gente, o único pedido aqui que você tem de fazer é compartilhar a nossa live. Eu já vou explicar aqui os irmãos do Instagram. Netinho, Deus abençoe de uma forma rica e poderosa. Glória a Deus pela sua vida. Vinícius, obrigado. Deus abençoe, viu? Rica e poderosamente. Deus abençoe. Psicólogo Ademilton no Instagram. Netinho também aqui no Instagram. O Netinho tá no Instagram, tá aqui no YouTube. Isso é bênção pura. Deus abençoe. O Instagram aqui, ó. Vai dando o seu joinha aí. Vamos encerrar. Dá o seu joinha, compartilha a nossa live aí. Bom, Rosiane
Rosineide Silva, tudo que o senhor está falando é pura verdade. A gente conhece quando o pregador fala a verdade. Ó, Palmas, Tocantins. Um abraço para Palmas, Tocantins. Deus abençoe de uma forma rica e poderosa. Bom, deixa eu falar sobre a questão, a última, que é usar palavras difíceis. Gente, olha, nós estamos numa época, existe algum, que para mim um dos erros mortais é você falar palavras difíceis. Existem pregadores que estudam hebraico, não sou nada contra, tá bom? Hebraico, grego, e começam nas pregações trazerem enxurradas de gregos e hebraicos. Eu estou falando em pregações, em ministrações de cultos normais, não em uma sala de aula, tá? De uma aula específica. Falam difícil demais que as pessoas não conseguem entender. Isso também, para mim, é um erro mortal, tá bom? O 10º erro vai ser aqui, Pastor Henrique, Valença, Rio de Janeiro. Isso é um erro mortal. Eu conheço muitos amigos pregadores que têm um português tão difícil que você tem que acompanhar com um dicionário, ó. Pastor Ademário Brandão está nos acompanhando aqui pelo Instagram. Obrigado, meu querido irmão e meu amigo. Deus abençoe de uma forma rica e poderosa. Olha só, João Pessoa, aqui no... isso mesmo, Roberto Bito. Mistério, não tem mistério nenhum. O doutor Ademário Brandão está nos acompanhando, o grande pregador da palavra de Deus, o mestre, foi meu professor 4 anos da faculdade de teologia, está aqui me assistindo pelo Instagram, lá, sabe de onde? João Pessoa, Paraíba. Nós temos Ceará, Paraíba, João Pessoa, Pernambuco, Ceará, todos os lugares. Deus é fiel. Obrigado a todos vocês. Gente, eu já vou orientar vocês. Pastor Brandão, um beijo no coração. Deus abençoe de uma forma rica e poderosa. Rica e poderosa. Bom, o décimo erro mortal, falar difícil demais. Quer que o povo vomite você? Fale difícil demais. Não estou falando em aulas específicas. Culto as pessoas têm que entender. Gente, eu até acho que complicar é difícil, né? Complicar hoje é fácil, podemos dizer, né? Complicar é fácil. Agora, pegar as coisas fáceis, deixar elas mais fáceis ainda, é que está faltando em alguns professores, alguns pregadores, alguns oradores. Isso é muito importante. Tente falar a linguagem do povo. Eu usaria e daria a dica para você, a dica de Jesus, tá? Qual é a dica de Jesus, né, na questão de usar palavras difíceis demais? Se for falar com Nicodemos, fala na linguagem de Nicodemos, se tiver, tá? Conteúdo. Se for falar com uma prostituta, fala na linguagem da prostituta. Se for falar na linguagem de alguém mediano, fale na linguagem do mediano. E assim sucessivamente. Usa a linguagem do povo para que o povo entenda. O seu sermão vai ser mais esclarecedor. Nada de feijão com arroz, tá bom?